do TEA, nós também vamos ver, existem 4 grupos. O primeiro grupo são as pessoas com autismo distantes ou reservados. Vocês vão ver que essas pessoas não reagem ou evitam o contato social. Vocês vão ver que elas são pouco ligados com esses contatos. Por quê? Porque elas têm pouco consciência social. Elas vivem mais no mundo egocêntrico. Elas são muito eu. E elas não conseguem se abrir para o mundo de fora. Então, toda vez que você quer que eles vão usar ou entrar numa situação social, elas vão reagir com comportamentos inadequados. Por quê? Porque elas não entendem a função do contato social. Então, quais são as características que vocês podem detectar nessas crianças? São crianças mais afastadas, reservadas, elas são indiferentes, elas não se ligam com o outro e também não se preocupam ou importam com a situação do outro. Pode ser que eles mostrem uma certa interação social, mas vocês vão ver que essa interação social vai mais para os adultos e principalmente para os adultos que eles conhecem. Por quê? Claro, um adulto consegue responder às necessidades deles. Então, por isso que eles vão até os adultos que eles conhecem. Para o pai, para a mãe, para o professor. Porque essas pessoas muitas vezes têm as chaves das respostas que eles querem. Vocês vão ver, o contato visual deles é pobre. Eles têm esses problemas de ficar fixado nos olhos dos outros. Eles não conseguem isso. E vocês vão ver, se eles não precisam, eles não vão usar o contato visual. Eles usam muitos comportamentos estereotipados e repetitivos. São aquelas crianças que muitas vezes são apresentadas como crianças quietas, num cantinho, sentado no chão, completamente neles mesmos e se balançando. Horas e horas e horas e as horas. Às vezes mexendo com um cordinho e lá elas estão completamente desligadas com tudo que acontece ao redor. A maioria deles tem uma deficiência cognitiva também. E essa deficiência intelectual pode ser uma deficiência intelectual moderada até uma deficiência intelectual severa. Mas, como tudo é possível dentro do autismo, nós também podemos encontrar nesse grupo de crianças pessoas sem uma deficiência intelectual, mas completamente reservada. A vida, o centro, são eles mesmos. O segundo grupo dentro do autismo são as pessoas com autismo passivas. O comportamento deles está melhor do que no primeiro grupo, mas vocês vão ver que elas têm uma necessidade muito grande para uma rotina. Elas precisam de uma rotina confiável e concreta. Elas não procuram contato com os outros, mas elas já aceitam. Elas não são averso a qualquer contato. Vocês vão ver que a maioria dessas crianças vão ter uma participação passiva. Se você deixá-las, elas vão participar ao lado, sem papel ativo. São aquelas crianças que às vezes vocês detectaram durante o recreio. A muvuca está brincando na frente e a criança com autismo está segura, à beira da brincadeira. Eu falo segura, por quê? Porque quando ela fica à beira do muvuca, ela está no controle. Ela sabe que atrás dela nada pode acontecer. E tudo está acontecendo na frente. Ela está no controle. Ela está no comando. Imprevisibilidade não aconteça. E isso é bem diferente quando você está no centro da muvuca.
Você não sabe, você não consegue reagir antecipadamente nas coisas que acontecem. Por isso que eles usam esse papel passiva. Mas elas são bons observadores. Tudo que acontece, elas perceberam. Vocês vão ver, às vezes elas vão fazer algumas brincadeiras. Mas essas brincadeiras vão ser brincadeiras muito rígidas, muito inflexíveis. Elas não têm espontaneidade ou criatividade. Às vezes essas brincadeiras só sufocam numa manipulação, num movimento e não é nada mais. As características desse grupo são abordagens sociais espontâneas, mas limitadas ainda, aceitação das abordagens dos outros. Aqui não é só principalmente o adulto, elas já aceitam aos poucos os contatos com as crianças da mesma idade. Vocês vão ver em tudo que elas fazem, elas têm pouco prazer derivado do contato social. É mais para satisfazer as necessidades. Elas podem ser verbal ou não verbal. E aquelas que são verbais, elas vão usar muita ecolalia. O terceiro grupo, dentro dos 4 tipos de autismo, são os ativos, porém estranhos. Em inglês, os active but odds. Vocês vão ver que essas crianças, elas têm uma mistura de problemas comportamentais e sociais muito grande. Elas são parceiros ativos no contato. Elas cobram o contato, mas elas não sabem os limites. São as crianças sociais que sabem cumprimentar as pessoas, mas quando elas estão abraçando, elas não querem soltar. O abraço é um abraço fixo. Claro que isso também vira comportamento inadequado, porque você sabe, um abraço é uma coisa, um instante, depois você solta. Se você deixar eles fazer, elas vão ficar horas e horas e horas abraçando a pessoa. Por isso, problemas de comportamento são muito comuns nesses grupos. E outro, às vezes, elas são cientes sobre os comportamentos inadequados que elas estão usando. E elas fazem isso para te provocar, para te manipular, porque elas são muito afim para ter uma reação do outro. As características desse tipo de pessoas com autismo são abordagens sociais espontâneas, o mais que você quer. Uma preocupação repetitiva, que às vezes vai até o absurdo. A interesse na rotina é muito forte, e mais forte por causa da interação, mas não por causa da satisfação. Elas não te abraçam porque elas te amam, mas elas te abraçam porque elas querem ver como você vai reagir. Que expressão verbal ou facial que você vai dar. Então, foco é interação, mas não a satisfação. Essas crianças são muito verbais, até demais. E as ecolalias são ricas demais. O tempo todo elas estão ecolando. Como eu já falei, elas são muito conscientes das reações. E às vezes elas vão começar a provocar. Elas vão te cutucar. Porque a única coisa que eles querem é que você vai reagindo. Esse comportamento, claro, é um comportamento social menos aceitável. Outra coisa que também é típico para esse grupo, que elas não têm nenhuma percepção, nenhum conhecimento sobre o perigo. Elas vão, sem perceber que às vezes elas podem cair, às vezes elas podem ter situações muito desagradáveis. Agora chegamos ao 4 grupo. As pessoas rígidas, formais, até melodramática. Essas pessoas com autismo, elas têm problemas nas habilidades sociais, mas elas são tão inteligentes
que elas conseguem de mascarar esses problemas e que muitas vezes esses problemas só vão se apresentando numa maneira sutil. Esses problemas às vezes só vão aparecendo a partir do momento que você conhece melhor a pessoa com autismo. Na primeira vista você não fala, ele tem autismo. Não, para você vai ser uma pessoa normal. Elas são muito formais. Elas parecem muito educadas. Por exemplo, com tudo que elas querem. Gentileza, mas você pode, mano. Com muita gentileza. Com licença. Então são palavras que se apresentam muito neles, nas falas deles. Porque elas são educadas. Elas são formais. Elas têm habilidades intelectuais muito boas. E muitas vezes essas habilidades intelectuais eles usam para camuflar e compensar as habilidades sociais que são mais afetadas. Muitas vezes vocês nem percebem que dentro do seu grupo de amigos que vocês têm uma pessoa com autismo desse tipo. Porque ele é social, ele conversa até demais. Mas o que é chato nele, toda vez ele quer falar sobre as coisas que lhe interessam, são as coisas que lhe importam. E às vezes ele fala demais e não dá espaço que uma outra pessoa também quer participar com uma conversa dela. O que vai acontecer no início, ele vai ter uma vida social. Mas aos poucos, os amigos deles vão falar, mas quando fulano vai junto, eu não vou. E vocês vão ver que a rede social dessas pessoas cada vez fica menor, até que eles ficam sozinhos. Se eles vão interagir com outras pessoas, vocês vão ver que a maioria vai se aproximando numa maneira intelectual, mas sem nenhuma emoção. Eles parecem, para os outros, os chatos, os mimados, os mal-educados. Mas essa mal-educação vai se apresentando a partir do momento que eles já estão mais acostumados, adaptados com a situação. Porque no início, eles são formais. Eles são até demais. Então, os problemas, vocês vão ver, não vão se apresentando desde o início, mas vão aparecendo a partir do momento que o contato fica mais profundo e fica mais duro. Agora, vocês lembram os 4 grupos? Os distantes, os passivos, os ativos porém estranhos e os rígidas até os melodramáticos. Todo tipo de pessoas com autismo que nós podemos encontrar. Mas, gente, são seres humanos. Nós não podemos colocar todos os seres humanos em quadradinhos. Então, vocês vão ver que um vai ter isso um pouquinho mais e o outro vai ter um pouquinho menos. Porque eles são seres humanos.